Muito bem. A história dos irmãos do meu pai é uma história muito curta, infelizmente. Porque, primeiro, como meu pai veio para o Brasil, ele não havia muita assim correspondência, né, para como existe hoje em dia. Então ele perdeu o contato com os irmãos e depois da guerra ele ficou sabendo que ele teve dois irmãos, um irmão chamado Arn e uma irmã chamada Sime. Muito bem. Esses dois irmãos morreram na guerra. E os dois filhos da Sime, que era a Heike e o Laser, que eu vou contar a história deles também, eles ficaram na casa de uma tia, por parte de mãe, não sei do que, e eram muito maltratados, muito maltratados. E o meu pai, que eu considero um benemérito, ele trabalhou muito, mas ele trabalhou muito e mandou buscar os dois meninos. Então a Raik veio com 16 anos, órfã, órfã e maltratada. E o Laser veio com 18 anos. E os dois foram morar na minha casa em Rio Claro. Ao mesmo tempo que meu pai também trabalhou muito e trouxe mais um casal de irmãos, que foi a Ria e foi o Bora. E esses dois também vieram morar na minha casa, mas eles eram de uma outra parte da família do meu pai que eu não soube quem é, se perdeu no tempo. As duas meninas ficaram morando na minha casa e os dois rapazes foram para uma cidade próxima, que era Limeira. Nós morávamos em Rio Claro. Então, eu estou parando um pouco aquela história para dar um pouquinho de ação nessa história. Naquela época, havia organizações judaicas que, quando chegavam os imigrantes, que eram chamados Greener, porque eles eram verdes, né? Eles eram distribuídos entre as cidades. Porque São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, porque foi pela cidade de Santos que eles chegaram. Porque São Paulo já estava muito superlotada com a comunidade judaica. Então eles começaram a distribuir. Mas como os interiores eram cidades muito pequenas, havia só 3, 4 famílias em cada cidade. Então, meu pai ficou em Rio Claro com a minha mãe, tia Paulina e tio Luiz foi para Itu, por indicação deles, tá? E o Bora e o Laser, que vieram pelo meu pai, foram para Limeira, uma cidadezinha próxima. E todo fim de semana, eu me lembro perfeitamente, eles vinham para minha casa, sábado de manhã, traziam todos os cartões, que a gente chamava de tarreto, para mostrar para o meu pai o que eles tinham vendido, como é que eles estavam cobrando a prestação. Foram os primeiros prestamistas, os judeus que chegaram, que hoje em dia você tem crediário em todo lugar, mas naquela época não havia crediário. Por isso é que eles conseguiam sobreviver com esse tipo de negócio. E aí eles mostravam para o meu pai. Em São Paulo, essa organização que fazia a distribuição, voluntariamente, gente muito boa, muito correta, querendo ajudar os que chegavam, eles davam crédito. Quer dizer, vou te dar mercadoria, você vai, trabalha, vende e depois me paga. Tem que me pagar. E isso, o meu pai, ele dava o crédito dele para os dois rapazes, que não eram conhecidos, até que eles sozinhos começaram a viver pessoas honestas, corretas, a vida inteira. Ponto. Vamos voltar agora lá para a Brit. Muito bem. Então veio a minha mãe, que trouxe o meu avô, veio a tia Paulina, que trouxe a irmã mais nova dela, tia Branca, e o tio Maurício, e vieram no navio. Quando chegaram aqui,
A minha mãe e o meu avô vieram para Rio Claro e a minha tia Paulina, Maurício e a tia Branca foram para lá. Bom, aí a gente. Itu. Porque o tio Bill já estava lá em Itu. Já estava em Itu. Então, vocês podem me perguntar, e o resto da família? Vou contar o resto da família. O tio Yash era. A família era linda da minha mãe por causa da minha avó. O tio Yash era um rapaz muito lindo, muito lindo. Ele foi o segundo. E ele casou com uma moça também Yiddish, Brana. Casou com a Brana. Ela era dentista. E ele nunca imaginou, mas jamais, que queria sair de lá. Ou por medo de uma aventura num país estranho, ou por acomodação, porque ela estava trabalhando, e foi. A tia, a minha tia Fanny, que era a terceira, ela conseguiu se formar farmacêutica. E naquela época, só havia cotas nas faculdades. E só entrava na faculdade quem era muito inteligente e tinha muito boas notas. E ela era esse tipo. Ela era noiva também de um rapaz que estava estudando farmácia. E no dia da formatura, que não era na aldeia, era numa cidadezinha grande, que eu não sei o nome, eles se formaram e depois eles vieram em bando, porque muitos também tinham ido para lá, e passaram por um rio e resolveram tomar um banho de rio. E uma das piores doenças que havia naquela época era a pneumonia. E ela ficou com pneumonia. Aí ela chegou muito febril e ela ficou deitada. Essa é uma fase, uma faceta, eu acho que eu te contei uma vez. É uma faceta muito, muito dramática, porque ela ficava deitada na cama e não havia penicilina, não havia nada disso naquela época. E do lado de fora, uma coruja gemia o tempo todo, à noite, que a coruja aparecia. E uma noite, a janela estava aberta. A coruja entrou, ficou em cima da cabeceira da cama e ela morreu. Bom, hã? Tia Fanny. Por isso é que a Fanny é o nome da minha irmã. Tá? Então,